Bom, mas é a pergunta sempre que vem, pergunta clássica, né? Ah, mas pera lá, professor, eu uso fibra na minha ração, eu tenho casca de soja, eu tenho trigo, eu tenho arroz, ok. Sabe qual que é o problema hoje da nossa formulação? Na América Latina, hein? Vamos botar do México, os Estados Unidos também entram nessa conta, tá? É que a gente só presta atenção em fibra bruta, FTN, FTA, quando na realidade o que importa para o animal é a relação insolúvel para solúvel, ou seja, insolubilidade, componentes insolúveis e componentes solúveis, que é isso que vocês vão escutar bastante agora de manhã aqui. Significa que eu preciso ter uma relação otimizada. Significa que, dependendo da matéria-prima que eu estou usando, eu posso ter uma relação solúvel muito maior. O que significa isso para a gente do ponto de vista nutricional, para um nutricionista, ou para o animal? Se eu tenho uma fração muito mais solúvel, o que acontece com esse alimento? Ele fermenta mais rápido e fermenta no intestino delgado. E grande parte, tá, dos produtos resultantes dessa fermentação são ácidos de cadeia curta, mas ácidos de cadeia curta que são utilizados primariamente por bactérias patogênicas, com propionato e acetato. Se a gente pegar a casca de soja, olha só, a casca de soja tem uma relação de insolubilidade para solubilidade muito baixa. Então ela tem uma fermentação elevada já no intestino grosso, no intestino delgado, com produção de acetato. O acetato é matéria-prima essencial para a proliferação de E. coli. A E. coli adora acetato, como fonte de energia primária. Então, quando a gente trabalha com casca de soja, há o risco, se a gente já tem uma granja que tem um histórico de desafio para a E. coli, a gente intensificar ou piorar mais ainda esse desafio. Eu não estou nem falando de micotoxina, né? Todo mundo aqui que mexe com nutrição sabe. É o impacto que essas fontes alternativas têm em termos de serem grandes difusores de micotoxina dentro do sistema. Tá? Quando a gente analisa a lignocelulose, a fibra de segunda geração, olha só, olha que interessante. Ela tem uma relação de insolubilidade para solubilidade de 68%. Significa que ela tem uma fermentação baixa, e significa, por ela ter uma fração mais insolúvel, existe um trânsito intestinal mais intenso, tá? Em direção ao intestino grosso. A hora que cai no intestino grosso, você tem uma fração solúvel. Aí essa fração solúvel começa a ser fermentada. Assim como também parte dessa insolúvel por bactérias específicas relacionadas com essa fermentação. E como produto resultante da fermentação, a gente tem o butirato. O butirato, como eu falei para vocês, é essencial para a mantença, né, da integridade gastrointestinal e essencial como fonte de energia primária metabólica para essas fêmeas naquele momento. Voltando agora de novo ao nosso gráfico, então. Então eu mostrei para vocês, olha só, né? A fêmea, então, ela tem um perfil de consumo mais noturno, essa é a primeira coisa que a gente observou. Então, entre meia-noite e 8 horas da manhã, as porcas, elas tendem a comer tudo. Só que aí, no final da tarde, elas estão com fome de novo. Picos, né, de comportamento alimentar mostrando fome aqui para o animal. Bom, depois desse gráfico, a gente então resolveu, né, efetivamente avaliar esse conceito de fibra funcional. Até que ponto que a fibra funcional poderia impactar no meu comportamento alimentar? Que é o que eu vou mostrar para vocês aqui. Está aqui o gráfico. Vamos voltar aqui, vamos olhar. Então, ou seja, alimentação, visita sem consumo. 2% de inclusão de fibra funcional. Alimentação, olha a minha visita sem consumo. Ou seja, índice glicêmico sendo atingido ao longo do período de 24 horas. E não sou eu que estou alimentando ela uma vez por dia, estou deixando ela comer do jeito que ela quer. Então a fêmea come, há o processo de fermentação com a fibra funcional, há a produção de energia relativamente constante ao longo do dia. Olha só o que acontece aqui. Aquele desgaste que a fêmea tinha, energético, aquele estresse de fome, ela não tem mais. Ela não demonstra mais isso. Eu não tenho os dados produtivos ainda, porque o trabalho ainda está em andamento, tá? Mas, por alto, conversando com um estudante de doutorado ontem, ele puxou rapidamente os dados lá, mas a melhora foi de 150 gramas no peso do nascimento dos leitões. Só eu prevenindo esse estresse, tá? Esse estresse aqui nas minhas fêmeas.